aí, gente, tudo bem? Estou aqui debaixo d'água porque nós vamos começar a estudar fluidos agora, né? Nosso segundo tópico de estudo aqui no nosso curso de Física 2 serão os fluidos e a gente vai seguir a seguinte sequência. Primeiro, a gente vai trabalhar com algumas definições, né, no vídeo de hoje. Então, o que é pressão, o que é densidade, por que essas grandezas são ideais para estudar fluidos ao invés da gente trabalhar com massa e força, igual a gente vinha fazendo até aqui na Física 1. Depois, a gente vai passar para os fluidos em repouso. Então, por que você mergulha fundo numa piscina ou num rio, por exemplo, e você começa a sentir seu ouvido doer? Né? Você tem um aumento de pressão com a profundidade. Como que faz isso? Como que você visualiza isso de forma matemática? Depois a gente vai ver os princípios de Pascal e de Arquimedes. O princípio de Pascal é o que está por trás do elevador hidráulico, da direção hidráulica, né, de sistemas hidráulicos para te ajudar a distribuir ou para ser eficiente na aplicação de uma força. E o princípio de Arquimedes, tem a ver com esse desenho principal aqui. Tá? Isso aqui é um iceberg. Dizem que um iceberg ele fica 90% submerso. É mais ou menos o que a gente está vendo aqui nesse desenho. E você vai aprender a provar isso matematicamente. Será que é 90% mesmo? Então você vai saber fazer isso quando a gente vê o princípio de Arquimedes. Por último, a gente vai passar para a situação em que os fluidos estão em movimento e, portanto, escoando, né? Então, aí no caso, fluidos ideais, né? Fluidos reais, aí é para quem for fazer fenômeno de transporte ou mecânica dos fluidos, aí sim você vai trabalhar com viscosidade. Nós vamos ver escoamento não viscoso, fluidos em movimento, para você ter uma ideia, né, do que acontece quando você, né, um fluido ele escoa por um encanamento e esse encanamento tem variações de altura, variações de área transversal e assim por diante. Então, vamos ao vídeo de hoje de definições e a gente vai começar pela definição mais básica em relação a fluidos, que é o que são fluidos. Então, você pode dar uma das definições que chega mais próxima do ideal é aquela que fala assim, fluido é aquilo que toma a forma do recipiente que o contém. Embora isso ainda esteja faltando um dado aí para você ficar com a definição formal 100%, que é você mencionar as tensões de cisalhamento, que a gente aprende em elasticidade na Física 1 também. Então, o que é uma tensão de cisalhamento? Primeiro, vamos supor que você tem um material sólido, mas fluido não é sólido. Mas vamos definir tensão de cisalhamento, depois a gente entende isso para um fluido. Então você tem aqui um objeto sólido e você vai aplicar a esse objeto sólido uma tensão ou uma força mais corretamente, paralela à superfície. Então você aplicou uma força aqui paralela à superfície. Você vai imaginar que esse sólido está preso aqui embaixo, ele não vai conseguir se movimentar. Então, qual que é a tendência dele? Deformar. Então, um sólido deforma mediante tensões de cisalhamento. O que acontece com o fluido? Se um fluido sofrer uma tensão de cisalhamento, ele vai escoar, que é o que você está vendo aqui na torneira. Então, mas eu não estou vendo forças de cisalhamento, eu não estou vendo forças de cisalhamento atuando aqui, não. Cadê? Aqui na superfície da Terra, nós temos uma força de cisalhamento que atua sempre nos líquidos para fazer eles escoar, chamada gravidade. Olha, a gente acabou de estudar a gravitação, aí você pensa, da capítulo 13 lá do Halliday, que é gravitação, para o 14, que é fluidos, tem nada a ver uma coisa com a outra, não sei nem o que esses dois temas estão
fazendo um do lado do outro. Então você não consegue estudar fluidos se você não aprender direitinho como que é essa força gravitacional, porque é ela que atua como força de cisalhamento. Além disso, a gente vai estudar, como eu tinha falado lá naquela, quando eu estava mencionando o tópico sobre fluidos em escoamento, fluidos em movimento, a gente vai estudar fluidos escoando através de uma tubulação que tem um desnível, subindo, descendo, portanto, aumentando em energia potencial gravitacional e diminuindo em energia potencial gravitacional. Você precisa realmente da gravidade para aprender fluidos. Precisa tanto, que se você for para uma região sem gravidade, essa foto aqui foi tirada dentro de uma estação espacial, né? Não tem escoamento, olha só. A água, como não tem gravidade, ela não vai escoar. Ela sai desse caninho aqui, e uma moléculazinha vai aderindo ali na outra e formando essa coisa esférica aqui, mas que não escoa de jeito nenhum. Você forma aqui uma bolinha de água que fica livre aí para se movimentar. Você não tem um escoamento. A gente não consegue pensar dessa forma porque nós aqui na superfície da Terra, no nosso cotidiano, nós estamos submetidos 100% do tempo à força gravitacional que atua como tensão como força de cisalhamento, tornando o escoamento para nós assim uma coisa corriqueira, o que não é verdade no espaço. Tá bom? Então, as forças de cisalhamento são o centro da definição dos fluidos. Se eles escoam, se um material escoa mediante forças de cisalhamento, ele é um fluido. E aqui, quando a gente tem sólidos, líquidos e gases, os líquidos e os gases é que vão corresponder aos fluidos aqui para nós. Seguindo, então tudo bem, nós queremos estudar fluidos, e fluidos têm essa peculiaridade de escoarem e, portanto, de ocuparem o recipiente que os contém. E aí você quer estudar um fluido, você vai pensar, mas e aí, quais que são os bons parâmetros para eu estudar o comportamento de um fluido? Vamos voltar aqui para o seu Newton e a física 1. Como que a gente estudou a física 1 o tempo inteiro? Você tinha um corpo qualquer, o movimento dele iria ser estudado, você precisava de ter a informação ali de quanto valia a massa dele. Além disso, se ele iria entrar em movimento, então provavelmente ele estaria sujeito à ação de algumas forças para colocá-lo em movimento. Então a gente estudou força e massa o tempo inteiro, e esses eram parâmetros essenciais para a gente estudar os corpos, em física 1, que eram, na grande maioria das vezes, para não dizer 100% do tempo, porque de falar que uma coisa sempre é complicada, mas enfim, na física 1, 99,99% o seu objetivo ali estava centralizado em um corpo sólido, certo? Aí você tinha massa e força como parâmetros sempre presentes ali para você fazer esse estudo. Só que agora eu quero estudar um fluido. Então, eu quero começar a estudar essa porção de água aqui, vamos aproximar aqui rapidinho. Então eu quero saber como que a pressão varia com a superfície, quero algumas informações em relação a essa porção de água aqui. Qual que é a massa dela? Facinho de medir, né? Não é tão simples assim. Então, e em termos de força? Quem está fazendo em força em quem? A pressão ela vai aumentar no fundo no fundo de uma piscina ou ali no fundo do mar. A pressão vai aumentar porque você tem molécula de água em cima de molécula de água, uma fazendo força em cima da outra. Como que estuda isso? Então, talvez força e massa não sejam parâmetros ideais para você estudar comportamento de fluidos. Você precisa de parâmetros que eu defina numa quantidade fixa. Eu vou pegar um volume fixo aqui desse fluido, vou especificar certas quantidades para estudar ele,
E aí, se eu pegar esse mesmo volume num outro lugar, sobre as mesmas condições, o comportamento vai ser idêntico. Num outro lugar, também. Então, o que eu quero fazer? Em vez de eu estudar tudo isso aqui, eu vou reduzir em pequenas porções de volume fixo, em que os parâmetros ideais para estudá-lo serão pressão e densidade. Então, a densidade, que vai falar a distribuição de massa, né, do material, que antes era dada pela massa, e a pressão é que vai contar para a gente como que estão, né, as forças, como que as forças estão presentes ali naquele problema. Só que aí nós não definimos nem pressão, nem densidade. Você ainda não sabe o que é. Aliás, você sabe no cotidiano, mas e fisicamente falando, em termos matemáticos, nós ainda não fizemos. Então, nosso próximo passo é definir densidade, também chamada de massa específica. Quando você fala em grandezas específicas, elas têm essa conotação aqui, ó, de você pegar um pedacinho, um volume fixo e estudar. Então, uma grandeza específica, ela é dividida pelo volume. Portanto, ó, a definição de densidade é justamente a massa, que não é mais o ideal para eu estudar o fluido, dividida pelo volume. Massa por unidade de volume, a densidade a gente utiliza a letra grega ρ, tá? A letra grega ρ, que não é P, só uma letra grega chamada ρ. Tá? Muita gente fala, não, P isso, P aquilo, escreve P lá na prova, não faz isso. Densidade é ρ. Que mais? Então, uma grandeza específica. Aqui, ó. A densidade, quando você estuda uma grandeza específica e divide ela pelo volume, então, por exemplo, energia específica, energia dividida pelo volume. Essa grandeza ela vai ser invariável mediante a variação de quantidade. Como que eu estou querendo dizer? Vamos voltar aqui atrás, ó. Qual que é a densidade da água aqui dentro? Ela vai ser fixa. Nós vamos ver 1000 kg por metro cúbico. E aqui também. E aqui também. E se eu juntar tudo isso aqui, qual que é a densidade da água? 1000 kg por metro cúbico. Então, a densidade ela não vai variar de ponto a ponto. Ela não vai variar se eu pegar uma pequena parte do volume. Ela não vai variar se eu pegar uma grande quantidade do volume. A massa vai. Então, esse volume aqui tem uma determinada massa. Vamos supor que esse aqui tem a mesma massa e esse aqui tem a mesma massa. Se eu pegar um ou se eu pegar os três, a massa varia. Então, se eu pego só esse aqui, a massa é uma vez a massa de água que eu tenho aqui. Se eu pego esse e esse, duas. Se eu pego os três, eu vou aumentando a massa duas vezes, 3 vezes em relação ao que eu tinha. E a densidade? A densidade não. Aqui ela é 1000, aqui ela é 1000 e aqui ela é 1000 kg por metro cúbico. Então as grandezas específicas têm essa propriedade de não variar quando você aumenta a quantidade daquilo que você está estudando. Então 1 litro de água tem densidade 1000 kg por metro cúbico. E 2 litros? Também. E 3 litros? Também. E 17? Também. A densidade, por isso a densidade ela é uma... Eu vou colocar uma figurinha aqui que eu não estou achando, mas nós vamos chegar nela. A densidade ela é como se fosse uma identidade do material. Você consegue reconhecer diferentes materiais pela densidade. A unidade de densidade no sistema internacional é quilograma por metro cúbico. A massa é quilograma, volume é o metro cúbico. Você deve ter trabalhado bastante em química com o grama por centímetro cúbico. Tudo bem, não tem nenhum problema, ela só não é a unidade SI, que é o quilograma por metro cúbico. Tá bom? Só mais um detalhe. Os líquidos, eles são ditos incompressíveis. Então, pega uma seringa, joga a ponta fora, pelo amor de Deus, a agulha é uma coisa que eu não sou muito fã. Mas isso não me impede de tomar vacina quando necessário. Mas, enfim, pega uma seringa, joga a agulha fora, põe seu dedo na ponta da seringa, enche a seringa de água e aperta o êmbolo. O que você acha? Vai ser fácil
ou vai ser difícil de você levar o êmbolo da seringa cheia de água até lá embaixo? Vai ser dificílimo, porque o líquido, né, a compressibilidade do líquido é muito baixa, né, você não consegue comprimir um líquido com facilidade. Aqui, para todos os efeitos, nós vamos tratar os líquidos como incompressíveis. Então, se você não consegue modificar o volume de um líquido com facilidade comprimindo ele, quer dizer que a densidade permanece constante. Então, nos líquidos que são incompressíveis, a densidade praticamente não varia, nós vamos tratá-la como constante. Nos gases, vai depender da pressão, porque se eu fizer essa mesma experiência da seringa com ar agora, mesmo com o meu dedo lá na ponta, né, tampando a ponta da seringa, você vai ver que descer o êmbolo já vai ser bem mais fácil do que no caso do líquido. Então, nos gases, os gases submetidos a uma grande pressão interna, quando se aquece, ele vai tender a aumentar o volume. Esse exemplo da seringa foi uma pressão externa que tenderia a diminuir o volume. Mas é possível aumentar ou diminuir o volume, então a densidade, ela trocaria de valor conforme o volume, tá bom? Então, os líquidos, eles vão ter densidade fixa, os gases, a densidade vai depender um pouquinho da pressão. Então, você vai falar assim, a densidade do ar atmosférico é quanto? Depende da pressão. Né? A pressão atmosférica ao nível do mar é 1, no alto da montanha é um pouquinho menor, a densidade vai sofrer um pouquinho de variação, tá? Não é muita, em termos matemáticos, talvez você possa até considerar constante se a variação de altura não for muito diferente, mas para todos os efeitos tenha em mente que você precisa saber a pressão de um gás antes de falar a densidade dele, tá bom? Líquidos, sem problema. Sólidos, então, mais tranquilo ainda. Então tá aqui minha figurinha que eu tinha colocado aqui, nós vamos tratar a densidade como uma identidade do material, ela vai ficar tabelada lá, você vai pegar uma tabela de densidades toda vez que você for fazer um exercício que depende da densidade de um material, e aí vai estar lá, nessa tabela, água, 1000 kg por metro cúbico, mas o exercício não é com água, é com óleo, óleo depende muito de qual óleo, mas ele tem uma densidade menor do que a da água, varia ali. A gente normalmente usa 800 kg por metro cúbico, mas dependendo do óleo, se for óleo de cozinha, se for algum outro tipo de óleo, essa densidade varia um pouco, mas vai ser sempre menor, né? Para a grande maioria dos óleos, vai ser menor do que a da água e vai estar ali perto de 800 kg por metro cúbico. O que mais? Aí você tem o mercúrio. Ele é líquido à temperatura ambiente, mas olha o tanto que ele é denso, né? 13.600. Está ali quase 14 vezes mais denso do que a água, o mercúrio. Então, não se esqueça, toda vez que você precisar de uma densidade qualquer de um material, consulte uma tabela. Então agora vamos passar para a pressão. A definição matemática de pressão é força por unidade de área. Então, a força que a gente precisa, né? A massa estava... Força e massa lá da física 1, que a gente não vai usar, massa está dentro de densidade, força está dentro de pressão. Então, força por unidade de área. A pressão, ela é independente de direção ou sentido, portanto, ela é uma grandeza escalar, tá bom? Você precisa de uma força para definir a pressão, mas ela é uma grandeza escalar. Isso aqui vai ficar um pouquinho mais entendido com algumas figurinhas que eu vou mostrar aqui agora. Olha a definição matemática. Pressão, força por unidade de área. Essa outra, unidade SI. Enquanto a unidade de densidade ela não recebeu nenhum nome diferente, se manteve lá em quilograma por metro cúbico, aqui o Newton por metro ao quadrado vai receber o nome de Pascal. Tá? Então o Pascal era um físico e matemático francês, né, um grande defensor do método científico, que é uma coisa que o pessoal começa a questionar muitas coisas atualmente, né, infelizmente, antes de aplicar o método científico. Então, isso nunca é bom. E é triste, né? O Pascal viveu anos, centenas de anos atrás, então passou muito tempo, mas parece que o método científico ele não foi
tão bem aprendido pela sociedade. Então, já que você está tendo essa oportunidade, aprende direitinho e divulga. Olha só, quando a força é uniformemente aplicada sobre a superfície, pressão, força por unidade de área, essa aqui é a definição. Caso você tenha uma força variável, toda vez que você tem uma força variável, o que você precisa? Derivadas integrais, né? Então essa definição aqui se torna uma derivada, e aí você vai precisar de derivadas integrais para manipular essa equação aqui. Mas na grande maioria dos casos, para o nosso estudo aqui na Física 2, a gente vai precisar só dessa definição aqui para uma força constante. Um exercício ou outro lá, o mais famoso que é da água numa barragem, né? A água num dique, fazendo força contra uma barragem, né? Então esse aí precisa de integral. Se você trombar com esse exercício aí futuramente, já vai sabendo que você tem que usar essa fórmula aqui, essa equação aqui, na fórmula diferencial dela, né? dF, dA. Então, relembrando, pressão e densidade são duas grandezas escalares, apesar que pressão está definida em termos de força, que é vetorial, a pressão em si ela é escalar. Agora a gente vai tentar entender por que ela é escalar. Tem inclusive jeito de provar isso geometricamente, né? Você vê que você entender que a pressão ela não tem uma direção preferencial ali dentro de um líquido, né? Você tá olhando para sei lá, um copo d'água, aí você começa a imaginar um pontinho que está lá no centro. Para onde que aponta a pressão naquele... Né, eu jogo uma bolinha dentro de um copo d'água e ela está lá boiando exatamente na metade do copo d'água. Para onde que está a pressão? Está em todas as direções lá, né? Ela não tem uma direção preferencial e você consegue provar isso geometricamente, né? Provavelmente você vai fazer isso em mecânica dos fluidos ou fenômenos de transporte ou algo do gênero. Mas olha só, voltando aqui à definição de pressão, o que está acontecendo nessa figura? Você pode olhar para essa figura e já fazer uma cara feia, falar, ai meu pé. Só que esse cara ali, a sensação dele é mais ou menos de estar pisando em alguma superfície lisa. Por que isso? O truque aqui, ó, é que esses pregos, eles estão todos eles, né, milimetricamente posicionados para ficarem todos à mesma distância um do outro. Porque aí você consegue distribuir uniformemente, né, distribuir igualmente sobre cada prego que está sustentando os pés aqui, você consegue dividir a força. Que no caso aqui, né, é uma força para baixo e igual ao peso da pessoa, né, massa vezes a aceleração da gravidade. E aí você distribuindo essa força em cada um, né, em cada um dos pregos, você realmente, o sujeito que está aqui em cima não teria nenhuma sensação de nenhum prego espetando ele, não, porque isso vai estar bem distribuído entre todos os pregos. E aí, se a força vai estar distribuída entre a área da ponta dos pregos, a área total, você precisaria de somar todos os pregos aqui, são muitos pregos, dá para você ver pela imagem que pode chegar a ser até algumas boas dezenas de pregos, talvez até uma centena de pregos. E aí você vai aumentando demais essa área para a força, peso do cara aqui que não varia, e essa pressão aqui vai diminuindo quantos pregos mais você colocar aqui. Tá? Lá na Universidade Federal de Viçosa, que foi onde eu formei, tinha um parque da ciência em que tinha uma cadeira, onde a cadeira era feita disso. Você sentava na cadeira, problema nenhum. Se alguém vendasse seus olhos e te colocasse sentado lá na cadeira, você ia achar que era uma cadeira um pouquinho desconfortável, porque você ia achar ela meio retinha e tal, mas a sensação é de estar sentando numa cadeira extremamente normal, tá? Por quê? Porque a área é igualmente, a força é igualmente dividida entre todos os pregos. Então, se você tem 100 pregos ali e vai dividir a força por 100, então a pressão que atua em cada pontinho aqui, ela acaba sendo pequenininha. Para a gente ter uma melhor ideia como a pressão é uma grandeza escalar, repara esse mergulhador aqui, né? Toda a água que está em volta dele quer
ela faz força para ir para o lugar onde ele está. Tanto é que quando ele nada um pouquinho para o lado, a água já vai, escoa lá para onde ele estava, né, para o lugar que ele abandonou, a água já toma o lugar dele. Então, a vontade da água é ir para onde esse cara está. Então, disso aí, você consegue entender que você não consegue colocar uma direção preferencial para pressão. Né? Os vetores, esse vetor aqui ele vai ter uma contrapartida do lado de cá, esse aqui vai ter uma do lado de cá, e assim sucessivamente. Tá bom? Portanto, a pressão ela é uma manifestação macroscópica das forças que cada uma das moléculas faz, né? Cada uma das forças microscópicas que as moléculas de água fazem nesse mergulhador aqui. Tá? Que aí a hora que você soma, né? Você tem forças microscópicas, que a hora que você soma no macroscópico, você tem uma pressão exercida ali, mas não tem uma resultante. Então, a pressão ela é uma grandeza escalar, né? De fato, os tímpanos do mergulhador, né? Eu não estou conseguindo enxergar aqui se ele não está com o ouvido tampado ali, parece que não está, né? Então, de fato, os tímpanos dele ali vão estar sofrendo uma pressão ali, você costuma sentir isso no ouvido quando você mergulha muito fundo, né? Então, isso é uma manifestação da pressão ali atuando em você, tá bom? Seguindo, quando a gente fala em pressão, né, grandeza física, pressão, e aí você vai, uma das formas de você pensar nas manifestações da pressão é dentro da água, a outra é quando a gente fala de pressão atmosférica. Então a gente está muito acostumado, mas o fato é que a gente tem uma coluna de 120 km de ar em cima da cabeça da gente. Essa é a distância, né, do nível do mar da Terra, a distância média, né, de um ponto ao nível do mar da Terra até um dos pontos mais afastados da atmosfera, onde o ar já está extremamente rarefeito, já quase nem fazendo pressão nenhuma mais. Mas o fato é, você tem 120 km de ar fazendo pressão em cima de você. E ar a densidades diferentes, mas o fato é, você tem uma coluna gigantesca de ar em cima da sua cabeça exercendo pressão sobre você. Você nem percebe isso no dia a dia, você já nasceu acostumado com isso. Mas que tem. E aí, você tem necessidade de medir essa pressão atmosférica. Essa necessidade deu origem a algumas outras unidades de medidas de pressão. Então, quando a gente fala em atmosfera, a atmosfera ela é uma das unidades de pressão. Então, como que você obtém uma atmosfera? Exemplo, como que ele foi obtido? Aliás, ele não foi obtido, né? Ele foi definido. Uma atmosfera é dito pressão atmosférica. Pronto. Quanto que vale isso em Pascal, né, em Newton por metro quadrado? 1,01 vezes 10 a 5. Então, 100 mil Pascal, 100 mil Newton por metro quadrado, essa é a pressão atmosférica. Parece muita coisa, mas, primeiro, o ar atmosférico é um gás que não é muito denso, a densidade está ali em torno dos 2 kg por metro cúbico. Além do mais, tudo que é manufaturado, construído aqui na superfície da Terra, você já faz com a pressão atmosférica aqui em cima. Isso aí não parece muita coisa, né? Nossa Senhora, tem 120 quilômetros de gás fazendo uma coluna de 120 km de gás fazendo 101 mil newtons de força. Caramba, vou esconder. Não precisa, né? Não é assim. Nós estamos acostumados com isso. Tudo que a gente faz aqui na superfície da Terra, nós estamos submetidos à pressão atmosférica. Então não tem nenhuma novidade. Parece muita coisa, mas, enfim, a densidade do ar ela é baixíssima, né? Para ocasionar prejuízos, a gente ter 120 km de ar em cima das nossas cabeças, né? Se a gente tivesse 120 km de água, aí já seria bem diferente, né? Bem diferente. Aí o seu raciocínio é, você mergulhou 120 km de profundidade no oceano. Olha que diferença que faz, né? A densidade do ar ser pequenininha, a densidade da água ser quase 500 vezes maior. Tá bom? Que mais? Nós temos uma unidade de medida de pressão chamada Torricelli
também chamada de milímetros de mercúrio. Quando a gente falar na aula que vem, que a gente vai falar de fluidos em repouso, nós vamos usar de algumas equações, de alguns instrumentos de medida de pressão, a gente vai entender melhor o que é esse Torricelli, o que são esses milímetros de mercúrio, né, que 760, uma coluna de 760 milímetros de mercúrio vale a pressão atmosférica. Então, olha só, 120 km de ar atmosférico faz a mesma pressão que 76 centímetros de mercúrio. Né? Quem fez isso, quem fez essa experiência foi o Torricelli, a gente vai falar melhor dela no próximo vídeo. No sistema imperial, você tem a libra por polegadas ao quadrado, né? A libra correspondendo ali à massa, né? Libra no sistema imperial, massa no sistema SI, e as polegadas ao quadrado no sistema imperial, metro ao quadrado no sistema SI. Então, libra por polegada ao quadrado, em inglês, né? Pound square dent, ou seja, PSI. Então, quando você vai encher o pneu da bicicleta, o pneu do carro, e está lá 30 PSI, PSI quer dizer libra por polegada ao quadrado, você está usando uma unidade de pressão do sistema imperial. Então, 14,7 PSI vale 1 atmosfera. Se você coloca no pneu do carro 28 PSI, você está colocando 2 vezes a pressão atmosférica. Tá bom? Então, gente, continua aqui debaixo d'água, mas essa videoaula se encerrou por aqui. Na próxima videoaula de fluidos a gente vai falar dos fluidos em repouso, e aí a gente vai ver aí a experiência do Torricelli, a gente vai aprender a calcular a pressão no fundo de uma piscina, vamos fazer algumas coisinhas mais interessantes, mas isso é na próxima videoaula, e ficamos por aqui. Até lá, até a próxima.